cadeia de caracteres. Olá, aluno! Nesta aula nós estaremos trabalhando com as cadeias de caractere, conhecidas em inglês aí como string. Então, cadeia de caractere, na verdade, são sequências de caracteres com uma especificação de tamanho opcional. Os caracteres podem ser numéricos, letras, caracteres em branco, caracteres especiais ou uma combinação de todos, né? Então, sempre entre aspas duplas. Quando nós colocamos as aspas duplas, nós indicamos ao algoritmo que isso é uma cadeia de caractere ou do inglês string. Então, discutiremos apenas os tipos mais comuns de cadeia de caracteres. Então, aqui nós temos, tamanho da cadeia de caractere. Então, temos uma função no Visualg para retornar o tamanho de uma cadeia de caractere. Esta função é chamada de compr, e tem um parâmetro x ali. Esse compr quer dizer comprimento, então eles utilizaram esse nome do comprimento como o nome da função compr. Então, onde o x é um parâmetro do tipo cadeia de caractere, então vocês podem colocar um valor grande ali de caracteres e essa função irá fazer esse retorno. Então, veja ali que o algoritmo, chamei de tamanho cadeia caractere, usando aquela situação do camel case lá, o nome das variáveis. Na linha 3 nós temos a declaração, foi dado um nome ali na linha 4 de str como caractere, então já puxando ali do string, str, mas é um nome aleatório que vocês podem pôr o que vocês quiserem. Depois na linha 6 nós temos o início do algoritmo, e na linha 8 nós temos um escreva L ali que informe um caractere ou uma cadeia de caractere. Então nós indicamos ali o usuário para que ele escreva o que ele deseja na tela. Depois nós fazemos a leitura do que é escrito pelo usuário, digitado na tela. Depois nós, na linha 10 ali, escreva L, o valor digitado é, então nós mostramos para o usuário o que ele digitou exatamente. E depois, na linha 11, escreva L, nós já mostramos o tamanho dessa cadeia de caractere. Então nós colocamos ali para o usuário ver o tamanho da cadeia de caractere ou caracteres, é, dois pontinhos, aí concatenamos com a função compr e o parâmetro string. Então aqui nós temos um resultado da execução desse algoritmo. Veja que ali o usuário foi pedido para ele digitar uma palavra, uma cadeia de caractere, supondo ali, no caso, digitado algoritmo, a palavra algoritmo, depois o valor do valor digitado que foi retornado ali pela linha 10, foi o valor digitado, que foi algoritmo. Depois, na linha 11, temos o resultado, O tamanho da cadeia de caractere ou caracteres é 9. Então, veja, a palavra algoritmo, se você colocar ela dentro ali de uma matrizinha ali, você tem ali de número 1 até o número 9, Então, esse é o tamanho da palavra algoritmo. Ele contou o caractere por caractere e fez o resultado ali, que saiu o valor 9. Então, o algoritmo tem 9 caracteres. Esse é o tamanho da cadeia de caractere. Então, essa função compr string, ela retorna para nós sempre o valor de uma string. Nós temos aqui mais um teste, então foi pedido para o usuário digitar novamente, então supondo ali que o usuário digitou lógica de programação. Depois, na linha 10, foi mostrado ali o valor da digitação dele, novamente, lógica de programação, e o tamanho dessa cadeia de caractere pela linha 11 ali da função compr string, retornou o valor 21. Então é interessante ver que o valor é 21 por quê? Porque lógica de programação, ela acabou tendo dois espaços em branco ali, entre um à frente e um atrás da palavra de. Então o que acontece? O valor que está como 7, como 10 ali na expressão, ele conta. Então a função compr, ela conta também os espaços em branco na cadeia de caractere. Então, por isso que o resultado final foi 21. Agora nós temos aí uma tabela conhecida como tabela ASCII. Então, o acrônimo dela é American Standard Code for Information Interchange. Então, nós temos essa tabela grande aí, relativamente grande. Ela tem ali no cabeçalho os valores decimal, hexadecimal, octal e caractere, char. Eu marquei três locais ali, o que é o símbolo, o caractere mais, que o resultado em decimal é 43,
o símbolo caractere é o K maiúsculo, que o seu resultado em decimal é 75, e também o K minúsculo, que o resultado em decimal é 107. Então, fiquem atentos a essas linhas aí, né? Essa linha que está com esses 3 valores aí. Aqui nós temos a função. Então, a função que obtém o número da tabela ASCII por meio da entrada de um caractere E. Então, o nome da função é ASCII, ASC, e tem ali o espaço ali para entrar com o valor da string, né, que é o nosso parâmetro. Então, o parâmetro da função ASCII recebe uma string, né, apenas um caractere. Lembre que ele só vai verificar um caractere. Se você colocar mais que um, pode ocorrer um problema. E daí nós temos outra função que obtém o caractere da tabela ASCII por meio da entrada de um número, né, um número inteiro no caso. Então, essa outra função chama carac, né, que é de caractere mesmo, e a entrada do parâmetro ali está um valor ali que eu coloquei num, onde num é um número inteiro decimal. Então, se vocês olharem ali no algoritmo, ele é basicamente parecido com aquele outro, só que agora nós declaramos uma string como caractere e um número inteiro, como chamamos de num. Daí tem o início ali, é pedido para o usuário na linha 9 para informar um caractere, aí ele lê esse caractere informado, o caractere digitado né? Daí vai mostrar o caractere que o usuário digitou, e depois na linha 12 nós temos a função ASCII ali que recebe esse caractere. Depois eu coloquei na linha 14 ali um escreval sem nada, para ele pular uma linha e não ficar muito próximo uma execução da outra. Então, tenha em mente que esse escreval, o escreva L, somente com um parênteses sem nada, ele vai pular uma linha para deixar uma linha em branco aí entre a execução no nosso prompt lá. Depois o escreva L ali, o escreval, na linha 16, informa o número, aí ele vai ler esse número na linha 17 e vai escrever, mostrar o número que foi digitado, e depois vai com a função carac, com o parâmetro num, vai mostrar a letra relativa à tabela ASCII. Então, se nós formos ver a execução aqui, veja que a primeira execução no console ali foi informado um valor de K. Esse valor de K, ele é o K maiúsculo, ele tem a diferença entre K maiúsculo e K minúsculo. Veja que a linha 12 retornou o valor 107, e se vocês olharem ali naquela coluna ali embaixo, o valor de K maiúsculo, realmente o valor decimal dele é 107. Então, essa função chamada ASCII, ela retorna o valor ASCII em decimal de um caractere. E a função carac, né, ela faz o contrário, você informa um valor decimal, então veja que na linha 17 entrou ali o valor 107, na primeira execução ainda, e o resultado foi novamente o K maiúsculo. Então é inversão, né? A primeira função pega um caractere e mostra o valor decimal, e a outra pega um valor decimal e mostra o caractere. Na linha de baixo nós temos uma nova execução, né, no console embaixo ali. Então, nós temos informado o caractere, o símbolo de mais. Então, se você olhar o símbolo de mais ali na nossa tabela ASCII, ele é 43, então retornou o valor 43. E se nós fizermos ao contrário, colocarmos o valor 43, ele retorna o valor mais. Agora, novamente, aqui a execução, né, do valor de K. Aí o maiúsculo ele retornou 75 e o K minúsculo 107. Veja que tem a diferença do maiúsculo e minúsculo na execução da função ASCII e carac aí na tabela ASCII. Então é só um mapeamento da tabela, então nós temos essas funções que conseguem ver o código exato na tabela ASCII de cada caractere e de cada número decimal. Agora nós temos também mais essas duas funções que são utilizadas aí com cadeias de caractere. Então, são funções que transformam a cadeia toda em maiúsculo ou minúsculo. Então, veja que o nome é sugestivo da função, né? Maiúsculo é para maiúsculo e minúsculo para transformar toda a cadeia de caractere em minúsculo. Então, o parâmetro ali é a entrada de uma cadeia de caractere. Veja que o algoritmo permanece quase que semelhante ao anterior, né? Novamente string, ele só retirei o valor numérico. A pedida para o usuário entrar com valor, só que ali na linha 11 eu troquei por maiúsculo e na linha 18 por minúsculo. Então essas são as alterações da função.
Se vocês olharem agora na execução, veja que a frase pedida ali, o usuário digitou algoritmo e lógica de programação. Daí mostra, na linha 10 ali, mostra o que ele digitou novamente, algoritmos e lógica de programação. O A da frase ficou maiúsculo, o L maiúsculo e o P maiúsculo ali. Só que quando essa frase, essa cadeia de caractere passa pela função maiúscula, veja que o resultado ali ele transformou todos os caracteres em caracteres maiúsculos, ou caixa alta que chama. Então veja que ele fez essa alteração para nós. Depois na próxima execução, nós colocamos ali a mesma entrada, algoritmos e lógica de programação. Veja que o A, o L e o P da cadeia de caracteres estão em maiúsculo. Foi o que apareceu ali mostrado pela linha 17. E a frase foi convertida toda para minúsculo. Veja que ali o A de algoritmo, o L de lógica e o P de programação já ficaram em minúsculo. Então ele transforma tudo que tem em maiúsculo em minúsculo. O que já estava minúsculo permanece em minúsculo. Então veja que são mais duas funções que nós podemos utilizar aí nos algoritmos. Depois nós temos essa situação da subcadeia. Então a subcadeia ela é uma função aí que ela verifica a posição da subcadeia, tanto é que o nome ficou sugestivo ali de pos, de posição. Só que essa função agora ela recebe dois parâmetros, um P e um F. O P é a palavra de busca, a palavra que você quer buscar ou o caractere que você quer buscar dentro da cadeia toda. E F, na verdade, é a frase que é a cadeia de caractere que é digitada na totalidade. Então nós temos ali pos, P e F, retorna um inteiro que indica a posição em que a cadeia P se encontra em F, ou zero se P não estiver contida em F. Então isso é meio que uma definição, parece um pouco complicada essa definição, mas se vocês forem olhar ali, supondo que o usuário vai digitar a frase ali, algoritmo e lógica de programação para iniciantes. Veja que o algoritmo ao lado, ele praticamente é semelhante, eu só troquei ali a função pela função pos. E agora eu coloquei mais uma opção do usuário ali na linha 9 e 10, que ele entre com a palavra que ele quer que seja buscada. Então veja ali, ele digitou a palavra que ele quer que seja buscada, a palavra para. Daí, na linha 12, o retorno da função pos vai ser a seguinte, a palavra se localiza em 36. Então, o que quer dizer 36? Veja ali, nós temos toda a cadeia de caractere ali mapeada na sequência. Então, começa com 1 ali o algoritmo e termina lá nas 50. Então, o total do tamanho dessa cadeia é de 50. Só que a palavra para, ela se encontra aonde? Na posição 36. Então, essa função pos, ela retorna o valor da posição, do primeiro caractere da posição da palavra que você quer buscar. No caso ali, 36, a palavra para. Agora, veja que na definição falava o seguinte, se essa palavra que for digitada tiver um retorno zero, quer dizer que ela não existe ali na cadeia. Então, quer dizer, é interessante aí você já ter em mente que é uma busca. Veja textos em programas que encontram palavras em textos. Vocês já utilizaram isso em vários programas, de buscar uma palavra, no Word, ali, qualquer programa desse. Então, a busca é feita através disso. Ele consegue encontrar exatamente onde está no texto uma palavra que você entra ali como parâmetro de busca. Então, agora nós temos mais essas duas funções aí, carac p_num, com parâmetro C ali. Então, a carac p_num é um nome também sugestivo, porque retorna um inteiro ou real representado pela expressão onde C é um parâmetro do tipo caractere. Então, se você coloca um valor caractere ali, ele vai transformar esse valor em número. E a função de baixo num pcarac, com o parâmetro n, retorna o valor caractere contendo a representação de n com uma cadeia de caracteres onde n é um parâmetro do tipo inteiro ou real. Então essa é a definição dessas funções. Se vocês olharem ali no algoritmo ao lado, o que está acontecendo ali é o seguinte, foi declarado as variáveis ali na linha 4 à linha 6, então as variáveis da linha 4, num A, num B, são inteiros.
as variáveis STRA, STRB, STRC, STRD, caractere. E na linha 6, real A e real B são valores do tipo real. Aí dá o início ao nosso algoritmo na linha 8. Ali na linha 10, num A recebeu 54, string A, STRA recebeu 65, entre aspas duplas, né? Veja que agora nós temos as aspas duplas, que é necessário, pois é um caractere. Depois a string C, STRC, recebeu também, entre aspas duplas, 58.7, e real A recebeu realmente um valor real ali, 12.5. E finalmente na linha 14, STRD, né, foi atribuído a ela o valor 100.5 em formato de caractere, né? Veja as aspas duplas. Então, ali na linha 16, num B, nós pegamos ali a função carac p num. Então, STRA, que está ali como 65 entre aspas duplas, através desta função, ela vai ser transformada de caractere para um número. Então, a atribuição ali logo após a função para num B será de 65 no formato numérico. Então, não dará erro, né? Porque num B só pode receber valor numérico inteiro. E a função carac p num ali na linha 16 vai transformar a STRA, que é 65 caractere, né? Valor em caractere, para um valor realmente numérico. E depois ali, STRB na linha 17, né, está sendo atribuído num P carac. Então, num A é 54, só que ele é um valor numérico. Só que agora, com essa função, ela transforma esse valor 54 num caractere. Então, vamos dizer ele que ela atribuiu as aspas duplas ali no valor 54, que foi atribuída a STRB. Da mesma forma ali, STRC, né, foi convertida ali num P carac ali, real A, que era o número real, para uma string. Então não dá o erro. E, finalmente, na linha 19 ali, real B é atribuído carac p num, né? Então, o valor string D era 100.5, ele foi transformado no número real, né? Vamos dizer, ele tirou as aspas, e agora realmente pode ser atribuído ao valor real B ali. E na linha 21 a 24 é feita a impressão na tela, né? Veja esse próximo algoritmo, a diferença desse para o algoritmo anterior, o que foi? Eu tirei a função. Então vocês podem já ver ali na linha 16 que houve um erro. Por quê? String A, STRA, está com o valor 65 entre aspas duplas. Se esse valor for atribuído diretamente para num B, que só recebe do tipo inteiro, vai dar um erro, porque STRA ainda é um caractere. Então, por isso que ocorre o erro. Aquelas funções ali são realizadas de forma que a entrada, de alguma forma, é convertida para que não haja o erro. Então, isso é muito importante aí em algumas utilizações em programação, né? Por exemplo, você está preenchendo um formulário na internet, esse formulário vai retornar um valor caractere, mas supondo que tem uma parte do formulário que você inseriu um valor numérico. Então, lá no seu código, esse valor que estava ali numérico, ele foi como uma string ou uma cadeia de caractere. Então, isso tem que ser convertido para que a variável lá no programa receba o valor correto. Então, isso já é um preparativo aí para esse mundo da programação, né? Nós precisamos ter essa condição de converter números em caractere e caractere em números. Então, muitas linguagens de programação têm funções que fazem essa operação. E concatenação de cadeia de caractere. Então, do dicionário, ali a palavra concatenação, né? Já falei algumas vezes, então ligar ou ligar-se, juntar ou juntar-se numa cadeia ou sequência lógica ou orgânica. Então, ali nós fizemos um algoritmo ali, do lado ali, declaramos na linha 4 quatro variáveis ali que são do tipo caractere, e dali na linha 8 e 9 nós já atribuímos diretamente o valor para STRA, cadeia de teste A e vírgula. E na STRB nós já atribuímos o valor sucesso na concatenação. Então são duas cadeias de caracteres sendo atribuídas a essas duas variáveis na linha 8 e 9. Na linha 11, que é interessante, né? Nós pegamos aquele str concat
que também é uma variável do tipo caractere, e a ela atribuído ali parece a soma, né? Mas é a concatenação. Então nós estamos concatenando a STRA com a STRB. Aí vocês podem perguntar, mas é um símbolo de mais, não é para fazer a conta de soma? Sim, mas o que acontece? O programa, o Visual ou qualquer outra linguagem de programação entende que STRA e STRB são cadeias de caractere. Então, o mais para eles agora é uma forma de juntar essas duas cadeias. Então, se a gente escrever essa cadeia concatenada na linha 13, a junção das duas cadeias, STRA e STRB, vai ser aquela junção. Então, se nós formos ver a execução aqui no nosso console, veja, a junção das duas cadeias STRA mais STRB fica cadeia de testes A, vírgula, não teve espaço ali, né? Ele juntou mesmo, sucesso da concatenação. Então veja, na linha 13 nós vimos que ficou próximo ali a concatenação. Então na linha 15 nós declaramos uma STRC, que é cadeia, com uma string ali com um espaço em branco. Depois nós concatenamos novamente STRA mais STRC, que vai ser um espaço em branco, mais STRB. Agora o resultado pela linha 19 nós temos ali. Junção das cadeias STRA mais STRC mais STRB. E daí imprimimos o valor. Veja que agora tem aquele espacinho entre a vírgula e a palavra sucesso. E finalizamos o algoritmo. Então veja que agora nós temos como trabalhar com a concatenação de strings, utilizando também o símbolo mais. Então é automático isso. Quando o Visual ele verifica que os valores são real ou inteiro, ele faz a soma mesmo. Quando ele percebe que a declaração dessas variáveis são do tipo caractere, ele faz a junção, né? Faz a concatenação. Então, nós temos aí agora formas de trabalhar com as cadeias de caractere. Né? Vimos várias funções que podemos utilizar para as cadeias de caractere. E, para concluir, agora nós temos aqui, né, trabalhamos com algumas funções relacionadas à cadeia de caractere. As linguagens de programação as chamam de string, né? Eu falei para vocês. Quando vocês começarem a trabalhar com linguagem de programação de verdade, vocês vão ver que essas cadeias são chamadas de string. Depois temos praticamente todas as linguagens de programação possuem funções ou classes que trabalham com strings. Então, todas as linguagens têm várias funções que vocês conseguem converter, concatenar, maiúsculo, minúsculo, quantidade de caractere. Todas as linguagens de programação existem essa forma de trabalhar com strings, né? Funções que trabalham com strings. E, mais uma vez, eu recomendo a vocês que pratiquem todos esses algoritmos, essas funções que nós vimos nesta aula, no Visual aí com vocês. Então, espero que tenham gostado desta aula e bons estudos.